Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde, programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje o nosso tema será educação ambiental e o nosso estúdio está florido. Nós estamos com a professora Cleonice Pugian, da UERJ e da Unigran Rio, e os alunos do Fórum da Juventude, Ciência e Cidadania da Baixada. Na sequência do nosso programa, nós teremos mais uma vez a participação da vítima daquele programa de computador que nós estamos denunciando. E hoje, em especial, uma fala reveladora. Há uma vertente deste crime de informática que está possivelmente atuando, sabe com o que, ouvinte? Com pedofilia. A voz, o recurso de voz, através desse programa de computador, chega em aparelhos eletrônicos e as crianças ouvem falarem com ela e ela estabelece um diálogo com o criminoso. Não perca novas revelações no bloco 3 do nosso programa. E é claro, no final, a nossa querida turminha, a turma da Lila e da Lili, sempre com novidades, sempre com aquele carinho especial para com as protetoras de animais e sempre com informações para o cuidado com o seu animalzinho. E nós vamos conversar hoje com a professora Cleonice Pugian, e ela vai nos apresentar o trabalho que ela realiza nas universidades, o trabalho que ela realiza no Fórum da Juventude de Ciência e Cidadania, e também destacar alguns informes numa nova abordagem relativa à educação ambiental e à sustentabilidade na especificidade da Baixada, no Rio de Janeiro. Boa tarde, professora. Boa tarde, Margarete. É um prazer estar aqui com vocês no programa Por Dentro da Sustentabilidade. Obrigada. Também é um prazer estar falando para os ouvintes da Band News. Bom dia a todos vocês. Também sou ouvinte da Band News, então fico muito feliz de estar aqui. AM. AM. E então é para nós uma grande alegria poder falar sobre as questões ambientais, em especial as questões ambientais na Baixada Fluminense. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, e também sou professora da Universidade do Grande Rio, que fica em Duque de Caxias. E como docente dessas duas instituições, me preocupa muito como se articula a educação às gravíssimas questões ambientais que nós enfrentamos nos municípios da região hidrográfica da Baía de Guanabara. Ok, nós vamos conhecer também o pessoal que está aqui, do fórum. Vamos todo mundo fazer a sua apresentação? Michael? Olá, primeiramente bom dia a todos. Meu nome é Michael, sou do bairro de Jardim Gramacho e estudo no Colégio Estadual Álvaro Negromonte. Ok, você? Um bom dia para toda a equipe da Band e para todos os ouvintes. Uma boa tarde para todos os ouvintes da equipe da Band. Meu nome é Carlos Gabriel, eu estudo no Colégio Estadual Vera Cruz, sou da região de São João de Meriti e é um prazer estar aqui hoje. Ok. Bom dia a todos, meu nome é Adriele, sou estudante do Colégio Estadual Oswaldo Cruz e tenho 17 anos. É um prazer imenso estar aqui. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo, sou morador de São João de Meriti e é um prazer estar aqui hoje colaborando com mais uma edição desse programa. Obrigada. Olá, boa tarde. Me chamo Viviane e moro no lote 15 e estudo no CAP Unigran Rio. Também faço parte do Fórum de Juventude, Ciência e Cidadania com a Cleonice Pugian. É isso aí. Boa tarde, meu nome é Márcia, tenho 17 anos, sou moradora de Campos Elíseos, Duque de Caxias, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todos pela presença. Professora, vamos conversar. Professora Cleonice Pugian, da UERJ, da Unigran Rio, vai agora
apresentar as suas abordagens. Ela é doutora em educação, na especificidade da relação entre educação ambiental e cidadania. Não é isso, professora? Sim, nós trabalhamos muito nessa vertente. Nós trabalhamos também em articulação com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, dialogando também com os parceiros da Rede Nacional de Educação Ambiental, os parceiros da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, e nós acreditamos que a educação ambiental é parte constituinte de todo o processo educacional. Então, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental se constitui em todos os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, entendido como um bem de todos, e não como um recurso, uma mercadoria para ser consumida e utilizada. E é compreendido também a educação ambiental como essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade. Nesse sentido, a educação ambiental deve estar presente de forma articulada em todas as modalidades, de todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto em caráter formal como em caráter não formal. Isso significa que pensar a educação ambiental é pensar a nossa própria ação como educadores. Educadores que atuam de forma consciente e crítica junto às suas comunidades, né? E aqui, em especial, as comunidades da Baixada Fluminense, que temos representadas por esses jovens que são de São João de Meriti, Caxias, Magé, e tem entre 14 e 18 anos. Então é uma galera muito atuante e disposta a construir coletivamente uma visão transformadora da educação ambiental. E eles têm aí esse objetivo aqui presente na nossa pergunta, que é a vertente da cidadania. Michael, vamos falar um pouquinho sobre isso? O Michael, eu queria complementar, o Michael é do Jardim Gramacho. O Michael é aluno do Colégio Estadual Álvaro Negro Monte, e como morador do Jardim Gramacho, ele tem trazido para a gente muitas questões interessantes que acontecem no bairro dele e que afetam o direito das pessoas a viverem de maneira plena. Fala um pouquinho sobre isso, Michael. Quais são as principais dificuldades que a comunidade do Jardim Gramacho tem enfrentado? O que você tem visto? Bom, eu vejo algumas dificuldades sim no meu bairro. Quem não sabe, o nosso bairro antigamente foi considerado como um antigo lixão. Hoje em dia não mais. Nós também temos alguns aspectos básicos, como lá enche quando chove e tudo mais. E também percebo a falta de conscientização sobre esse assunto. Ok. Quem é a Adriele? Adriele, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que você realiza, a sua participação no fórum, nas questões assim, por exemplo, como é que a nossa sociedade ainda percebe as questões ligadas ao meio ambiente? Precisa renovar? Precisa ter uma nova percepção? Em que ponto está de distância entre ainda, não é? E repetindo a palavra, a compreensão relativa ao meio ambiente e as novas estruturas que precisam ser implementadas para que todos nós tenhamos essa consciência ambiental? Bom, pelo que eu consigo ver, como consigo observar, a sociedade ainda cria uma grande separação entre as questões ambientais e as questões sociais. Eu acho que a nossa principal motivação é justamente levar ao que a gente entendeu, né, as pessoas, é entender que as questões sociais, injustiças sociais, elas têm um cunho muito social. Então, quando a gente fala sobre todos esses problemas dentro de todas as comunidades, de todos esses municípios, nós não estamos falando de algo à parte, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, nós fazemos parte de tudo isso que a gente tem vivenciado. Então, a sociedade ela precisa olhar de forma mais completa, entender as origens e os fins, né, desses problemas, né? A gente precisa também ter uma visão mais clara, mais completa. A gente precisa se articular de forma a entender o meio ambiente com a sua importância, entender que nós
somos, como eu disse, fomos parte deles e precisamos dele. Então, a gente precisa, na verdade, tirar talvez até uma venda, né, umas escamas dos olhos da sociedade. Exatamente. Entender que tem todo um processo, não é algo aleatório, é uma luta constante. Tem uma sistemática. Exatamente, tem uma sistemática. Uma logística em cada vertente, em cada departamento. Cada departamento. Então, eu vejo que é um trabalho bastante complexo, né? Porque a gente trabalhar com a sociedade é algo bastante complexo. Então, é um trabalho bastante complexo. Então, acredito que a gente esteja no caminho certo, no caminho correto para conseguir levar isso à frente, encarando os desafios, levando as pessoas a ter um olhar diferenciado, entender que nós todos nos completamos e o meio ambiente faz parte disso, o meio ambiente nos completa. É isso aí. E, Rodrigo? Só para poder destacar o que a Adriele falou, que é importante, o agrupamento da educação ambiental junto à cidadania nos faz conseguir amenizar esse acelerado ritmo de destruição dos recursos naturais e a busca de alternativas que fazem harmonizar na prática a conservação da natureza e a qualidade de vida a toda a população, justamente por intermédio da conscientização, uma coisa que hoje não é abrangente, a informação não chega a todos. É uma falha que nós precisamos consertar. E quando chega também a necessidade da sistematização do ensino formal, não formal e informal de educação ambiental, para que esse conjunto de atuações chegue na atitude do cidadão. Sim. Né? Nós temos aqui também, por exemplo, a questão, vocês são jovens, a professora trabalha com essa vertente aí ligada à juventude, vocês são do Fórum da Juventude Científica e Cidadania. Como é que é ser um jovem com consciência ambiental, Márcia? Então, é totalmente diferente do que antes, né? Assim, porque, na verdade, a gente se torna uma nova pessoa diante ao que a gente vive. E, assim, meio ambiente não é só o que a gente vê pela rua, nós somos o próprio meio ambiente, sabe? Quando a gente vai tomar banho, entende? A gente deixa lá a nossa aguinha escorrendo, é muito comum isso acontecer. E, assim, uma coisa que eu quero compartilhar também é que eu moro num bairro onde ele é muito afetado por indústrias. Então, assim, o nosso ambiente, Campos Elíseos. Então, assim, o nosso ambiente ele é muito prejudicado. Então, o nosso ar que nós respiramos, ele não é puro, sabe? Então, se você for fazer um levantamento do bairro, muitas pessoas têm sinusite, têm rinite. Então, assim, é muito complicado viver num bairro onde tem essas coisas, sabe? E foi muito importante, assim, para mim, porque essa empresa, ela faz um processo que, caso essa empresa pegue fogo ou coisa do tipo, você tem que ter um caminho, né, onde você se proteja, né, daquilo ali. E na minha turma, que não são nem 10 quilômetros, né, da própria refinaria, e as pessoas não sabiam onde era esse ponto, sabe? E eu pude compartilhar. De segurança, né? Sim. Sustentabilidade social, área de segurança. Que, por exemplo, é o que a gente fala aqui num dos quadros do nosso programa. Eu até na introdução fiz essa referência, não é? A sustentabilidade é uma área de vários significados, vários tipos de atuação. E entre eles nós temos que chamar a atenção a questão da segurança, né? No caso, aqui no programa a gente está na temporada da segurança tecnológica, mas nós temos outras áreas que estão envolvidas imediatamente a questão da sustentabilidade, como, por exemplo, o quadro clássico de Brumadinho, e até por que não dizer o quadro clássico que aqui nós vamos apresentar os nossos profundos sentimentos do ocorrido ontem. Não é? Nós estamos sem palavras, vocês também são jovens, a presença de vocês aqui também é uma referência, não é, que pode ser compreendida com a não interrupção da esperança, não é? Aceitar também os desígnios de Deus, saber quem é que está responsável pela essa questão toda, e o sonho continua. E o sonho tem que continuar, não é isso, Márcia? Com certeza, com certeza. O sonho e o show, né? O sonho e o show tem que continuar. E a luta. E a luta. E agora nós temos esses jovens
em algum lugar muito bem guardadinho, lá junto com o Papai do Céu, não é? Então é isso. E aqui os nossos profundos e sinceros sentimentos. Bom, Márcia, como você, Adriele, Michael, Rodrigo, a Viviane, o Carlos, vocês sendo jovens, vocês tendo já essa estrutura de percepção e consciência, de reflexões, compreensões diferenciadas, parte já teve gente falando aqui antes de começar o programa do direito ambiental, da questão dos animais, que também é ambiental. Vocês que são jovens, digamos assim, ligados, conectados, descolados, resolvidos nas suas etapas do período da vida, né? Essa etapa da juventude, vocês focaram no meio ambiente. Como é ser um jovem descolado no meio ambiente, no assunto, na temática meio ambiente, e o que um jovem pode fazer para incentivar os outros jovens, levando em consideração essa enormidade de vertentes do meio ambiente e da sustentabilidade, que a Márcia puxou aqui muito bem, duas coisas, que é a questão da saúde pública e até da segurança. Márcia, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, para responder sua pergunta, eu defino como nós somos representantes, porque enquanto eu estava indo para o ponto de encontro, para virmos para cá, eu entrei dentro do ônibus, o ônibus muito cheio, e eu falei assim, gente, eu sou representante de tudo isso, sabe? Todas essas pessoas que estão aqui, eu estou indo falar sobre o problema da minha sociedade, sabe? Eu estou indo falar não só do meu bairro, mas do bairro próximo, sabe? Então, tipo, eu estou sendo representante por todas essas pessoas, então eu me senti assim, muito responsável, é uma responsabilidade muito grande, e eu me sinto muito realizada, assim, sabe? De trazer, eu me sinto muito realizada. A expressão do rostinho dela lá, e vou olhar para lá, sorria lá para o ouvinte, não é? Nós que somos professoras, não é? A gente tem uma vocação diferenciada. É emocionante falar sobre isso. Mas, enfim, não é? A gente se emociona. Eles me emocionam todos os dias. Sempre nós estamos juntos. Então, é uma coisa assim que é mais forte que a gente. Então, o que acontece? Nós também estamos apresentando o nosso tempo de vida na mão de vocês. Por isso que, assim, a representatividade de vocês para com os outros jovens perpassa por muita coisa, até, agora vamos puxar um pouquinho aqui para o nosso lado, né? Até pela questão da compreensão da função do professor. Porque são dedicações 24 horas sem parar. Não pense vocês que a gente sai da escola e a coisa para. Não para não, né? Não para não. Então, vocês já têm assim, alguma estratégia, vamos falar aí referente ao fórum, não é? Alguma estratégia, também podemos falar um pouquinho referente a Ipanema, tá? Para fazer com que outros jovens abram essa percepção que vocês já têm. Quem quer falar um pouco? Ela ali, a Adri, quer falar um pouco? Ela está ali atrás, né? Eu acho que a questão de influenciar mais nessas pesquisas, desses projetos que a própria Cleonice criou, que é o do Fórum, é muito importante, porque a minha mente, antes de eu entrar no projeto, para a minha mente de agora, é totalmente conscientizada, totalmente conscientizada. Então eu acho que todo o caminho que a pessoa tiver para poder entender mais sobre essas injustiças ambientais que existem atualmente, ela pode ser consertada com um estudo maior, com projetos maiores, para que a pessoa ela tenha a certeza e tenha um jeito, um caminho para poder encontrar a resposta para toda essa injustiça. Exatamente, meus parabéns pela resposta. Professora. Eu gostaria de complementar, inclusive convidar o Carlos para falar, que nós estamos fazendo, eles também estão envolvidos em estudos sobre a relação dos jovens com o ambiente em que vivem. Sim. E um desses estudos que nós estamos fazendo é sobre a universalização do direito à água. E recentemente o Carlos, o Nick e mais alguns membros do fórum participaram então dessa pesquisa na escola, e nós aprendemos várias coisas fazendo isso, né? Gostaria de falar um pouco sobre isso, eu Carlos? Também já gostaria de falar aqui ao ouvinte que eles já foram convidados a participarem do nosso projeto de educação ambiental, sustentabilidade, aí a vertente também animal, lá na Praça General Osório, aos domingos. Nós vamos já começar esse projeto em breve, não é?
e também participando aí através de uma oficina. Vamos aí ver a estruturação dessa oficina. Estão tirando fotos aqui ao vivo em cena aberta. E também esta oficina eu os convido para que seja uma mola propulsora para convidar mais jovens para a questão aí do meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre isso, Carlos? Com certeza. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre a universalização da água. Primeiramente, gostaria de começar com uma frase muito importante que eu escutei numa palestra nossa que nós fomos convidados para falar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A água, ela é um direito humano. A água, ela é para todos. Nós já tivemos oportunidade de dar palestra em vários lugares, como eu pronunciei para vocês na UERJ, nós também demos palestra na Unigran Rio, nós também recentemente temos falado nas escolas, e é muito importante a gente relatar da importância da água, porque muitas das vezes quando a gente liga o chuveiro, quando a gente abre a bica do tanque para escovar o dente, a gente não pensa que enquanto a gente tem aquela água ali para a gente, milhares e milhares de crianças nesse momento não tem nem um copo d'água para beber. Milhares e milhares de crianças, seja no Brasil, seja em outro país, seja em outro continente, necessitam desse recurso que é um direito humano. Não é um direito só meu, não é um direito só seu, é um direito de todos. Então a universalização da água é um tema muito importante e recorrente que deve sim ser debatido. Porque quando as pessoas não têm o direito da água, se você não tem o direito à água, que é para ser um direito de todos, imagina como é que você deve se sentir. Imagina como é que você se sente vendo que todos podem e você não pode. Então é muito importante debater sobre esse tema. E foi muito interessante lá na escola do Carlos, porque a gente vai descobrindo coisas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, muitos jovens não sabiam a diferença entre um poço artesiano, uma cisterna, e quando a gente perguntava, não é, Carlos, você sabe de onde vem a água que abastece a sua casa? Qual o caminho que essa água faz para chegar até essa torneira? Muitos jovens olhavam para mim, mas professora, eu nunca pensei sobre isso. Então, esse próprio movimento de dialogar com os jovens nas escolas, de envolver todos do Fórum de Juventude, Ciência e Cidadania na construção de conhecimento junto com os jovens, tem sido uma experiência super gratificante. Muito interessante. E eu gostaria de exemplificar com 3 casos assim, bem concretos de algumas realidades inicialmente diferenciadas, mas que recaem na mesma questão. Primeiro, saúde pública. A água já foi falada aqui na questão da saúde, o meio ambiente, saúde pública é mais do que conectado, não é? Sem água nós não temos saúde, não é? Nós temos comunidades inteiras sem água, nós temos comunidades inteiras que mulheres nas suas funções, né, naturais de donas de casa, enfim, mães, elas se deslocam para poder pegar um balde de água e resolver a vida daquela família naquele dia. E isto é um absurdo, nós estamos em 2019. Como resolver isso? Com política administrativa, com boa vontade, com discernimento, até de subvenção financeira, desencaminhamentos dos proventos para questões ligadas à água e saúde pública. Também como desdobramento disso, a continuidade das questões do ensino relativo à educação ambiental nas especificidades mais proeminentes e problemáticas, por exemplo, agora da água, que nós estamos falando agora, a questão da água, exatamente porque nós puxamos esse assunto, mas também porque a água se desdobra em tantos caminhos, ela literalmente, né, aquele fiozinho d'água que se espalha, porque a gente só vai elencar aqui 3, a saúde pública. A segunda, vocês sabem que eu sou ambientalista, trabalho em algumas frentes, e uma dessas frentes é a questão da causa ambiental, que também precisa vir à tona em termos de reconhecimento de problemática na área de educação ambiental, porque nós estamos com um quadro de emergência em todos os sentidos relativos à questão ecológica, que tange a questão ambiental, que tange a presença dos animais. Nós temos extinções, nós temos um sofrimento
do animal em relação ao comportamento humano com este indizível. É uma aberração do comportamento da sociedade humana como um todo. Por exemplo, animais que viajam 6 meses num navio, num espaço mínimo, um espaço de 5.000 animais, chamado gado em pé. Como é que um gado fica com 5.000 animais, 6 meses em pé? Os bezerros nascem no meio das fezes e morrem ali. Isso tudo é educação ambiental, isso tudo é meio ambiente. E por aí vai. Na especificidade da água, hoje, por exemplo, casos concretos que eu fiz referência aqui, né, aliás, quem quiser também relatar um caso concreto, a gente trabalha muito com caso concreto. Inclusive, a gente falou sobre isso, né, um pouquinho antes de começar o programa. Um protetor de animal entrou em contato comigo, ele está com aproximadamente 20 cachorros que ele resgatou das ruas. Já é uma dificuldade você sobreviver, imagina você dar continuidade à vida de 20 seres, são vidas, não é? Sem uma gota d'água em casa. O cachorro não tem como beber água, não é? Então, nós falamos aí de uma questão da saúde pública, falamos agora da questão da proteção, eu falei 3, né? Da proteção animal, e quero falar também da questão dignidade humana. Dignidade humana. Nós temos uma característica social extremamente cultural, que trabalha muito com a dignidade em termos de calendário e interpretações poético-filosóficas. Tá? Então nós temos datas, nós temos referências de cultura, nós temos culturas associadas, sempre relativa que nós temos que elevar nossa estima, nós temos que nos estruturar, temos que ter consciência dos reis, rainhas, etc. Mas nós não podemos terminar isso em 1, 2, 3 dias. Estou falando do carnaval, por exemplo. Tá? Nós temos que ter a nossa dignidade todos os dias do ano, tá? Todos os momentos do dia. Então eu falei de cultura nessa especificidade. Não vamos terminar falando desse critério cultural específico, característico da nossa sociedade humana, na quarta-feira de cinza, porque isso é um calendário que a gente tem que respeitar. Mas em termos de infraestrutura e dignidade humana, não podemos parar nunca. Isso é uma coisa. A outra coisa relativa à dignidade humana é a questão da política. Nós temos que ter, evidentemente, os nossos discernimentos, não vamos pregar aqui nenhuma questão ideológica, não é isso. Estamos falando que o brasileiro, ele precisa saber que tudo funciona através de uma coisa chamada política. Você pode falar bonito, você pode se apresentar muito bem, você pode ter tantos diplomas, mas se você não entender de uma boa política, ter um discernimento informativo, um discernimento de interpretação jurídica da política administrativa do país, não vai adiantar, porque vai emperrar uma série de coisas. Então, a cidadania perpassa pela consciência política. Não é? E aí, no nosso caso, a gente está falando das especificidades relativas ao meio ambiente. Então, são esses 3 casos concretos que eu gostaria de ter colocado aqui e convido quem tiver a fazer um relato concreto. Nós ainda temos 5, 10 minutos aí de entrevista. Professora. Muito obrigada, Margarete. 3 coisas que eu gostaria de falar, né? Pegando um pouco do que você está falando sobre política. Hoje nós temos, os educadores ambientais, de uma maneira geral, estão muito preocupados, especialmente com a política nacional de educação ambiental e a maneira como esta política vai ser implementada e abordada pelo governo federal e também nas instâncias estaduais. Então, há uma preocupação entre os diversos grupos e nós estamos muito, assim, ansiosos para saber de que maneira o governo pretende a nova engenharia, a política vai atuar de maneira... Sim, porque nós temos uma tradição, já havia uma construção muito grande nessa área, não é? E nesse momento nós estamos em suspenso, porque muitas coisas estão sendo mudadas, modificadas, e nós não sabemos muito bem o que vai ficar no lugar. E isso tem causado uma certa tensão em todos aqueles
que têm um verdadeiro comprometimento com a questão ambiental, com a questão da educação e da cidadania. E assim, eu estou falando da Política Nacional de Educação Ambiental. Também tem a política da juventude, que devem ser articuladas. Então, assim, são 2 caminhos, e um terceiro, e também tem a ver com a questão da ciência e da tecnologia, porque esses jovens estão aqui hoje graças ao nosso programa institucional de iniciação científica para o ensino médio, porque eles começaram como bolsistas deste programa. Quero agradecer ao CNPq, as bolsas, e a Marcinha vinha falando comigo no carro agora, professora, porque eles vieram de carro comigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar o transporte deles. Então, infelizmente, a gente arca com os transportes. A gente gostaria também de destacar para novas interpretações sobre a qualidade de remuneração do professor. Sim, precisamos muito disso. Então, assim, recebemos apoio institucional, sim, tanto da UERJ como da Unigran Rio, somos gratos a isso. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que a presença dos jovens aqui é decorrente de uma política que apoia o envolvimento do jovem com a ciência e que permite aos professores como eu, né, criar esses tipos de projetos. Na verdade, então, você está elencando de forma concreta a sua, digamos assim, tensão profissional em relação às modificações. As modificações, nós sabemos que estão acontecendo, e é para acontecer, é característico de mudanças, né, de novos rumos políticos, é assim mesmo que tem que ser, né? A engenharia sempre se reestrutura, e nós estamos com a nossa esperança, já foi dito aqui em outros programas, que tudo venha a ser de acordo com o que os educadores têm como expectativa, independente de política partidária ou política de outros encaminhamentos. Né? A política que a gente está se referindo é a política de engenharia de soluções. Né? Evidentemente, nós conhecemos todas as facetas da política, mas nós estamos com um elenco concreto em mãos, não é? Produtos concretizados, e que é até bom que muitos conheçam e reconheçam, e também, em havendo essa modificação, que ela venha a coroar mais ainda, porque é aquilo que eu falo, se você trabalha, se você tem um bom resultado, você pode ser de política B ou C, aquele bom resultado, ele perdura. Eu queria também falar, Margarete, agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. FAPERJ, eu vou querer entrar em contato com vocês, hein? E dizer a importância que a bolsa, eu sou jovem cientista do nosso estado, eu tenho uma bolsa da FAPERJ, e embora seja, apesar das várias dificuldades, essa bolsa é muito importante, assim como é a bolsa dos vários pesquisadores do estado do Rio de Janeiro, que só conseguem desenvolver os projetos por causa do apoio. Então, quero agradecer ao CNPq, a CAPES, a FAPERJ, a todas as agências, e ressaltar a importância dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. Deixa eu só destacar o que você está falando, que nós estamos aqui nos estruturando para que a nossa Web TV, a Web TV, programa Por Dentro da Sustentabilidade, o ouvinte sabe que nós temos aqui duas estruturas, duas engenharias de site, que são duas Web TVs, né? A www.programapordentrodasustentabilidade.com, e na educação infantil e educação ambiental, o www.turma da Lila com Y e da Lili com Y no final.com, não é? E nós estamos abrindo espaço para todo um trabalho de pesquisa na mídia, para que a leitura acadêmica, o perfil acadêmico, a produção de conhecimento científico, a produção de conhecimento científico ambiental, a produção de conhecimento científico social, elas venham a ter uma visibilidade que a população não chega a ter acesso. Você só vai entender de academia quando você entra na faculdade, mesmo assim lá pelo 4º período. Aí que você sabe o que é uma pesquisa, o que é uma metodologia, aí tem que fazer aquele trabalho final, não é? O TC, na minha época não era TC, agora é TC, e aí que você vai saber o que são normas, você vai saber o que é uma estratégia de projeto, o que é um produto, o que é uma conclusão, o que é uma introdução, o que são os objetivos, qual a diferença do objetivo geral para o objetivo específico e metodologias, e isso aí prejudica muito a produção de conhecimento concreto de soluções de problema, não para ficar viajando em torno
de conceitos que não se resolvem nunca, né? Mas eleger um conceito e seguir ele. Então, essas estruturas facilitam, se coadunam todas numa grande arquitetura, que é produzir, conhecer para produzir. Conhecer para produzir. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum, a gente chega num monte de achismo. Eu acho isso, aí quando vai implantar não consegue, depois fala assim, não consigo fazer nada. Eu tentei, mas não consegui, não pode ser assim. Então, por favor, quem está em casa nos ouvindo, que está ligado aí a programas de incentivo, de pesquisa, de exposição, né, junto à educação de jovens, da juventude, entre em contato conosco, 991349124, vocês têm acesso a todas as informações no nosso site. E os nossos meninos de ouro, não é? Da professora Cleonice, eu agradeço muito ter se deslocado, ter vindo para cá, toda a organização que foi estar presente aqui, cada momento que escreveram aí, né, as frases, né, aquelas palavras, o que eu vou dizer, não é? Aquele barato que dá, não é? A comunicação. Vocês saibam que nesse exato momento, 12h36, não é? Centenas de jovens estão nos ouvindo. E vocês podem ter contribuído muito para que esses jovens venham também a ser jovens conscientes na área da educação ambiental, na área do meio ambiente. Muito obrigada, professora, agradecida pela a sua característica de atuação, que é igual a minha, né? Multi atividades, né? Professor é assim mesmo, né? Todo mundo já sabe que o professor tem essa característica, ele dá aula aqui, ele é coordenador de projeto acolá, ele usa o seu conteúdo e esparrama em amor através das obras, né? Pedagógicas, didáticas, de ensino. É assim que funciona o professor. Então, muito obrigada, professora. Eu agradeço muitíssimo e também deixo um convite a todos os ouvintes da Band News, para entrar em contato. AM, Band News, AM, e que entrem em contato conosco na UERJ, na Unigran Rio, estamos com as portas abertas, e queria também agradecer a todos os jovens que participam do Fórum de Juventude, Ciência e Cidadania, com quem eu aprendo todos os dias, e espero que nós possamos então ampliar o projeto para acolher mais gente. Muito obrigada, professora Margarete. Isso aí. Nós vamos passar daqui a pouco para o nosso intervalo, mas antes vamos dar um tchauzinho lá para ali, ó. O pessoal que está em casa, quem dá um beijinho para o pessoal que está em casa, os professores que vão nos assistir através da live, muito obrigada. Todas as pessoas que nos prestigiaram, ouvindo as participações dos alunos, muito agradecida. E venham para cá também. Um abraço. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, hoje é mais um sábado de revelações a respeito do programa de computador clandestino que é utilizado por uma organização criminosa ligada a crimes de informática. Já há algum tempo, o ouvinte acompanha o relato de uma vítima. E agora ela está de volta, na segunda temporada dessas revelações, para nos apresentar algum critério específico destes depoimentos, que evidentemente aqui revelam critérios de organização de vários grupos de criminosos que intencionam, através de recursos deste programa de computador, realizar os objetivos do seu crime. Hoje, em especial, 2 enfoques. O primeiro, interessante, preste bastante atenção, eles conseguiram desenvolver com uma vítima e, evidentemente, ela provavelmente não seja a única. Quantas vítimas terão aqui no Rio de Janeiro e no Brasil? Conseguiram desenvolver um recurso que atinge a ponta dos dedos desta pessoa e, através de cada dedo, um significado para que eles consigam conversar com ela de alguma maneira.
Então, é uma verdadeira fábrica de pessoas desequilibradas, psicopatas, evidentemente, pessoas que expressam a sua psicopatia através de crime de informática e que chegaram a pontos inimagináveis, como, por exemplo, cercear a liberdade de uma cidadã que há 10 anos luta para se ver livre, estar livre de pessoas doentes que utilizam um programa de computador clandestino capaz de atingir o corpo humano. E aí praticar atos de sadismo, atos de satanismo, atos de pedofilia e atos criminosos em outras instâncias, como, por exemplo, sabotagem, como, por exemplo, invasão em espaços públicos e até, possivelmente, autoridades. No dia de hoje, ela vai relatar que recebe choque nas pontas dos dedos para cada possibilidade que ela tem na vida de resolver questões do dia a dia, rotineiras. Então, isso é um domínio, isto é um crime. Ela continua sendo sequestrada, ela está ainda sequestrada. Por quê? Porque recebe choques de aprovação ou reprovação da sua vida particular. E sabe quem está por detrás disso? Segundo o que ela ouve, mulheres na organização de um crime de informática deste porte. E estas mulheres também, em desdobramento, estariam utilizando este programa de computador para atingir, em função do fato de que nada foi feito até agora, resultou em outros crimes. E um deles é possivelmente, através do que a vítima ouve, porque ela ouve as conversas dos criminosos, sistematicamente, continuamente. Segundo ela foi adicionada numa espécie de WhatsApp, e ela ouve, evidentemente, através de mensagens cifradas. Mas ali, naquele espaço onde eles conversam, ela ouve os planejamentos de crime de pedofilia. Sabe como? Através de aparelhos eletrônicos. A criança está em casa, a criança está no quarto, a criança está na sala e eles invadem o aparelho eletrônico, seja ele qual for, e a criança ouve. Evidentemente, a voz é adaptada, evidentemente, e ela ouve como se tivesse o criminoso, a criminosa, estabelecendo um diálogo com a criança. E a primeira coisa que eles pedem à criança é que ela não fale nada para ninguém. Por quê? Porque ali se estabelece um diálogo. Porque ali passam-se semanas. Porque ali a criança é coagida. Porque ali a criança é solicitada a realizar atos de sexualidade para o prazer de uma das vertentes deste crime, a pedofilia. Como comprovar? Como comprovar quem são esses criminosos? Que conversa é essa que esta pessoa ouve há 10 anos e que está aqui, sob ameaça de morte, relatando na Band informações sobre um crime que ela sozinha não tem como levantar provas físicas. Então ela está aqui apresentando a sua palavra, apresentando o seu relato e informando a população neste programa. Existe uma organização criminosa de crimes de informática no Brasil, atuando há mais de 10 anos em várias áreas da nossa sociedade, em várias vítimas, em várias intencionalidades, e ninguém fez nada até agora. Nós, enquanto comunicadores, estamos realizando os encaminhamentos, conforme nós temos aqui informado. Então já há advogados acompanhando os relatos públicos aqui, colocados na nossa
programação do nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade, vertente segurança tecnológica como sustentabilidade social, para que profissionais como advogados que já estão acompanhando, jornalistas, pessoas da sociedade em geral, que queiram acompanhar, que queiram saber, estarem informadas, e também a contribuição do levantamento de informes, do levantamento de provas na área de programação de computadores, especialistas, entre em contato conosco, 21, Código da Cidade do Rio de Janeiro, 991349124. Entre em contato conosco, porque nós já estamos também organizando uma verdadeira constelação de profissionais, investigadores, advogados, jornalistas, cidadãos, para que este crime venha à tona. E enquanto ela está relatando aqui todos os sábados, toda a engenharia de combate a este crime já está sendo sistematizada. Vamos ao relato de hoje. No dia de hoje eu vou relatar como essa organização criminosa faz contato com as vítimas. Primeiramente, existe significados de algum uso de recursos. O dia de hoje eu vou dizer sobre como eles dão choques nas pontas dos meus dedos. Cada dedo tem um significado. Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu tiver que sair, se houver permissão, existe um choque específico para as minhas idas à rua. Existe um choque específico para compras de produtos em supermercado. Se eu vou ao supermercado e pego produto A, B ou C, cada produto que eu retiro da prateleira, eu recebo um choque na ponta dos dedos. Existe uma intenção comercial de produtos de mercado, envolvendo também um grupo desta organização. Cada dedo significa uma compreensão do envio de choques que eles estão dando em minhas mãos. Por um outro lado, esse mesmo sistema, acompanhado de recursos de saída de voz de qualquer aparelho eletrônico, está também, segundo eles dizem, atingindo crianças, pela forma de que a criança, por exemplo, está assistindo TV. Sai uma voz de dentro da TV, com adaptação, um recurso que faz com que a voz que saia seja semelhante à do desenho animado ou outros programas. Desta forma, há um diálogo entre o criminoso pedófilo, que a maioria das vezes é uma mulher, e começa a conversar com a criança. Isso é um recurso. Sai a voz pela TV e a criança ouve. Pensa que a pessoa da televisão está conversando com ela. E a mulher ou o homem pedófilo, usuário deste programa de computador, finge ser amigo da criança e pede silêncio, de maneira que deduz-se que algumas crianças podem estar envolvidas num grande sistema de pedofilia através de um recurso de informática. Essa questão, ela é facilmente compreendida quando as vítimas de outras vertentes conseguem ouvir as conversas dos planejamentos de uso deste programa de computador, simplesmente por terem sido adicionadas em um outro recurso semelhante a um WhatsApp, que a pessoa, em vez de ler, ouve as conversas. E assim eu ouço as conversas de vários tipos de crimes com este recurso de computador.
Entre estas conversas, são citadas de modo cifrado um dos golpes, que na verdade é ligado à pedofilia. Espero que as autoridades façam o reconhecimento deste programa de computador, porque é possível que muitas crianças estejam envolvidas. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo. Oi, pessoal, boa tarde! Boa tarde, pessoal! Um beijo para todos os ouvintes deste programa e nós vamos começar a nossa participação de hoje dizendo que nós estamos tão felizes. Por quê? Porque estaremos todos os domingos na Praça General Osório, em Ipanema, com atividades e brincadeiras, educação ambiental e educação científica. É isso mesmo, Lili. Nós vamos estar todos os domingos, muito em breve, lá na Praça General Osório. E aí nós vamos querer convidar todas as crianças para brincar conosco. Ok, pessoal? Ok. E nós vamos começar também o nosso Cachorrinho News. Os informes de hoje, pessoal, vão para o problema que nós passamos esta semana da chuva. Choveu muito. É isso mesmo, pessoal. Fique bem ligado aí. Quando chover assim demais, abra sua porta para um animalzinho de rua. É isso mesmo, pessoal. Abra o portão da sua casa, acolha um bichinho. Eles ficam desesperados na chuva. É isso mesmo, gente. Vamos prestar atenção. Na hora que cair fortes chuvas, olhe pela janela. Se você não vê um bichinho tentando se abrigar próximo à sua casa. É isso mesmo. E se você avistar um bichinho, tem que pegar ele com muito carinho, porque ele quer se proteger. Foram tantos animais que sofreram, que até morreram nesse temporal desta semana. Não é, Lila? É sim, Lili. E nós temos que ficar sempre atentos, porque os bichinhos não conseguem fazer nada sozinhos. Nós que temos que ajudar a todos eles. E você também, assim, se transforma num protetor de animais. É isso, pessoal. Seja um protetor de animais do jeito que você puder, na hora que você tiver condições de ajudar. Mas não deixe de ajudar. Não deixe o bichinho na porta da sua casa, assim na chuva. Ou então quando tiver muito sol, muito calor. É isso. Sempre atentos, porque os animais precisam das pessoas. Os animais não sabem fazer nada sozinhos. Eles atravessam na frente do carro, igual criança pequena. É isso mesmo. Eles não conseguem se comunicar da mesma forma que os humanos. Então você começa a perceber como eles se comunicam. A gente se comunica muito com os árvores, não é, Lila? É sim, nós nos comunicamos com o rabinho, nós comunicamos com o nosso comportamento.
às vezes, quando a gente está comendo, a gente fica bem encolhidinho. Estamos sofrendo muito ali, bem encolhidinho. É sim, e também quando estamos com sede, quando estamos com fome ou doentes. Preste atenção no comportamento dos animais. É isso aí, e esse foi o nosso recado de hoje. É sim! Então, pessoal, até o próximo sábado! Isso mesmo, até o próximo sábado. E um beijo muito carinhoso para todos os protetores de animais. É isso aí, galerinha. Um beijo a todos. Isso, um beijinho. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Um beijinho. Até sábado que vem. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.